Como a psicologia esportiva pode te ajudar no triatlon? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que tema legal hoje, galera. Vamos falar sobre psicologia esportiva, um tema que tá bem alto agora nos últimos tempos, principalmente entre os atletas amadores, entre os atletas profissionais. Já era mais comum, né? Principalmente por esse fato de lidar com pressão, competição e tudo mais. Mas no decorrer do tempo foi crescendo mais essa demanda da psicologia esportiva também entre os atletas amadores e a gente vai ver por quê. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui como convidada a Silvia Cher, que é psicoterapeuta com foco nessa área clínica e esportiva. Ela é triatleta também, então ela sente na pele que os pacientes passam, o que é muito legal, essa coisa de viver as experiências, né? Principalmente para profissionais da área da saúde. Acho que isso ajuda bastante na prática. E sendo mais específico, pessoal, sobre o vídeo de hoje, a gente falou muito sobre essa relação do triatlon, né, com a vida, com a questão profissional, porque algumas pessoas acabam focando demais no esporte, né, focando demais no triatlon e deixando de lado a profissão, né, mesmo como amador. Inclusive eu mesmo já passei por isso, conto mais no vídeo. E porque as pessoas criam essa necessidade de ganhar como amador, essa questão da competição. E falamos como ter uma relação saudável com o triatlo, pessoal, na vida de vocês. Eu acho que essa, inclusive, é a principal mensagem desse vídeo aqui. E mais para o final, pessoal, a gente falou sobre dicas pontuais, tipo como lidar com redes sociais, né, nesse mundo de comparação louco que a gente está aqui, como lidar o esporte com redes sociais, como lidar com a competição, né, como ter uma relação boa com a competição, como competir de forma saudável, como lidar com ansiedade pré-prova, né, tem gente que fica nervoso, que come mais e não sei o que, ganha peso, enfim. Vamos dar dicas aqui também de como lidar com essa ansiedade na semana da prova. Então preste atenção, pessoal, garanto que vocês podem tirar muita coisa boa daqui para aplicar na vida de vocês. Eu tento sempre trazer assuntos que eu gostaria de ter visto quando eu comecei a praticar o esporte. E eu garanto, cara, esse aqui é um episódio que eu gostaria de ter visto. Último recado, lembrando que se você precisar de roupas esportivas para os seus treinos e provas, dá uma olhada no site da Um, o link está aqui na descrição, e com o cupom, site da Um, tá? E com o cupom O Amador, você tem 10% de desconto nas suas compras. Recado dado, então vamos para o vídeo de hoje. Fala, galera, então vamos falar hoje aqui sobre esse tema da psicologia clínica esportiva. Confesso que é algo que eu gostaria de ter conhecimento, principalmente no passado, por isso acho tão importante a gente falar sobre isso hoje, para divulgar mais esse tema tão importante. E para falar sobre isso, gente, eu trouxe aqui, para desvendar esse mistério, eu trouxe aqui a Silvia Cher, psicoterapeuta, com experiência na área. Silvia, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada eu pelo convite, Di. Fico super feliz de estar aqui e falar sobre esse tema, porque, de uma certa forma, é um tema que vem adquirindo uma certa importância, né, e está sendo muito mais valorizado do que já foi. Pouca gente sabe de verdade o que é a psicologia clínica do esporte, como que atuam as psicólogas, os terapeutas, enfim, todos os coaches dessa área. Então, assim, vai ser bem legal esse nosso bate-papo para informar a galera aí. Show! Para a gente começar, Silvia, te apresentei um pouco pro pessoal, tua formação e qual esporte você está no meio do esportivo também aí. Então, eu, na verdade, comecei a faculdade aqui no Brasil e aí acabei me formando nos Estados Unidos, major in psychology, né? Então, assim, no Brasil eu não tenho CRP, não sou considerada psicóloga, então eu me considero uma psicoterapeuta, em função de não poder ter o CRP aqui. E eu fiz alguns cursos, entre eles com a Samia Halage, que é a ícone, na minha opinião, da psicologia clínica do esporte. Fiz 2 cursos com ela e são cursos específicos para atuar nessa área. E também são novos, né? A Samia já é bem antiga na psicologia clínica do esporte. Ela, como eu falei, é uma referência, já participou do POB enfim, é uma pessoa incrível. E aí eu fiz alguns cursos, entre eles também um curso de traumas, porque dentro da psicologia clínica do esporte a gente sabe que existem traumas de pessoas que caíram de bicicleta, de pessoas que têm traumas de água, enfim, outros traumas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas também fiz um curso sobre isso para me especializar e aprofundar ainda mais nisso também. Sou triatleta, amadora, sempre gostei de esporte, mas o triatlon de verdade entrou na minha vida há 10 anos.
Inclusive, domingo acabei de participar de uma competição lá em Santos, foi uma delícia, bem bacana. Então, o gostoso disso tudo é que você consegue entender a dor do seu paciente, do seu cliente no momento quando a gente está intervindo. É bem legal isso também. A gente faz parte desse mundo, a gente sabe, a gente fala a mesma linguagem. Então, tu estuda essa parte de psicologia e também é do meio esportivo aqui, junto com a galera. Provavelmente deve se identificar também, né? Exato, exatamente isso. Então, vamos lá. Silvia, é comum a gente ouvir falar de psicologia esportiva, a gente vê muito com o atleta profissional, é quase que obrigatório hoje em dia, eu acho, o atleta profissional ter essa parte psicológica, tanto pela questão da pressão que ele sofre, questão da competição, de ter que ganhar, né? Essa questão de eu tenho que ganhar para ter patrocínio, para poder comer, né? Então acaba e se envolve muita parte mental. E nos amadores já é bem antigo essa questão da psicologia para os atletas amadores. Como tu vê esse nicho assim, é mais comum? Tem muito atleta amador contigo aí? Como é que tá? Olha, tem crescido bastante. O que a gente tem percebido, né? Vou falar um pouco mais do mundo da corrida e do triatlon, que são dois mundos que eu atuo mais fortemente. É o que a gente atua também aqui, o público é mais esse também. Exato. Eu sei que no beach tênis também tá aumentando bastante, no tênis, muita gente do tênis, do futebol, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre os triatletas e corredores. O que acontece é que o triatlon e a corrida, né, passou por aquele período em que, por exemplo, corrida de rua ainda tem um pouco disso, que é aquela coisa de, comecei a correr, você tem um tênis, você paga uma inscrição e você vai correr na rua e tá tudo certo. Eu acho que o triatlon, pelo fato dele ser um esporte mais caro e ele realmente exige um pouco mais de tempo, de dedicação em termos de volume de treino, porque são 3 esportes, né? As pessoas começam a levar aquilo um pouco a sério e o triatlon passou um pouco daquela coisa do esporte por diversão e tem muita gente que está levando cada vez mais a sério isso. Né? E o que acontece? Quando você começa a levar as coisas a sério, você se identifica com aquelas pessoas que você considera como ícone, que você considera que é um exemplo, que você considera como referência. Então, a gente acaba usando os atletas profissionais como as referências. Então, o pessoal tem percebido que os atletas profissionais têm utilizado muito esses profissionais na área, então eles têm buscado muito mais. Então, assim, hoje a busca pelos psicólogos e terapeutas clínicos da área esportiva cresceu bastante, assim, é uma das áreas que mais cresce, a busca disso é uma das áreas que mais cresce. O que me deixa bastante satisfeita, né, como profissional, como atleta, porque, de fato, é uma questão muito, muito, muito importante, né? Até a gente comentou, Diego, outro dia no bate-papo nosso, né, sobre a importância de você entender a profundidade da tua dedicação no esporte, né? Porque passou muitas vezes do momento saudável e começou a ficar uma coisa um pouco menos saudável, vamos dizer assim, porque o cara acaba querendo tapar um buraco da vida dele com o esporte. Você já passou por isso? Exatamente, esse que eu acho que é o principal ponto, Silvia, que foi o meu caso também, eu vejo muita gente passando por isso, que eu era advogado, não gostava da minha profissão e gostava muito do triatlon, né? Então, meio cada vez mais eu vou praticando, fui me identificando com aquilo, meio que aquilo virou minha identidade, meio que virou o Diego triatleta, o Diego advogado ali, para sustentar o Diego triatleta, e ficava meio que duas. Então isso realmente foi um momento da minha vida que eu acho que eu precisava de um psicólogo, de uma psicologia clínica do esporte, alguma coisa nesse sentido. Acho que naquele momento eu estava precisando. Tu vê muito esses casos assim, de pessoas que não se identificam com a profissão, se identificam mais com o triatlon? Então, né, às vezes é a questão da profissão, às vezes é a questão de momento de vida que a pessoa está passando, às vezes está com problema no relacionamento, no casamento, ou às vezes enfrentando um luto. Muita gente no luto entra numa depressão profunda e muita gente quer superar o luto de uma forma diferente, ocupar aquele espaço com outras coisas. Relacionamentos, então casamentos, às vezes a pessoa rompe o relacionamento, acaba se dedicando ainda mais no esporte, então aí aquilo acaba vivendo o seu modus operandi, assim, ele acaba sendo a sua razão de viver. Cara, vou treinar, sei lá, 5, 6, 10 horas por dia para tapar minha ferida aqui, enquanto isso eu não consigo nem pensar no que eu tenho de problema, no que eu tenho de coisas para resolver, eu quero me focar no esporte. Tem isso, lógico que tem isso também, né? Então, assim, eu recebo alguns pacientes
que me buscam em função de, nossa, eu estou treinando muito, eu estou preocupado porque coloca uma pressão muito grande, aí aquilo começa a ficar bastante importante, né? E aí você fala, caraca, mas será que o cara está me procurando por isso, ou será que tem alguma coisa por trás, né? E aí quando você começa a rolar as sessões e tal, você percebe que tem outras coisas por trás da questão do excesso da dedicação. Então, eu sempre falo assim, tem muita gente que gosta de esporte, obviamente que se ele escolher o triatlon para tapar aquele buraco é porque ele gosta, ou a corrida, ou o tênis, ou o beach tênis, enfim. Mas o que a gente precisa se ater demais, Diego, e é isso que eu comento muito com meus pacientes, é o equilíbrio, né? É que a gente está falando de atleta amador agora, tá? Então, assim, de um modo geral, vamos falar do triatlon. O triatlon, poucas pessoas ainda têm a chance de ter, de uma certa forma, um patrocínio ou uma marca que divulga o atleta, então ele ganha um tênis, ele ganha uns suplementos, ele ganha... Tem um pouco disso, mas de um modo geral, a gente mais gasta do que ganha no triatlon, né? Então, assim, o triatlon não é a nossa sobrevivência, né? É o nosso hobby, é o nosso prazer, é o nosso equilíbrio. Tem que ser um momento gostoso, tem que ser um momento divertido. A partir do momento que aquilo vira obrigação, que aquilo vira como é que se fala? Uma coisa torturante, sabe? Você fala, ai, meu Deus do céu, tem que ir para Romeiros, pedalar não sei quantas horas, aí aquilo vira um peso, a pessoa às vezes não dorme direito porque quer fazer um treino perfeito, porque senão a planilha não vai ficar toda verde. Pronto, já passou do saudável, né? Aonde está a parte saudável disso? Então é o que eu falo, gente, vamos equilibrar, né? Vamos parar de ser tão exigente, vamos parar de ser tão crítico e curtir o processo, curtir a jornada, sabe? Isso que é o legal do esporte, né? Então, acho que isso resume um pouco não sei se eu respondi a tua pergunta. Perfeito, Silvia, exatamente. É uma das coisas que eu prego muito aqui. E então, só para a gente deixar claro para a galera, o psicólogo, então, o psicoterapeuta, no teu caso, tu ajuda as pessoas a ver esse equilíbrio, a ver o que está acontecendo na vida dela, esse seria o teu papel aí para a pessoa... Isso, como que a gente atua, né? A gente tem várias áreas que a gente pode atuar, tem desde essa área que o cara começa a se sentir incomodado, ele fala, opa, que nem você falou, ai, putz, daquela época eu me senti incomodado, putz, preciso de uma ajuda, quero entender o que está acontecendo comigo. Putz, já é um grande passo, o cara perceber isso, porque às vezes demora para o cara perceber isso, né, o cara, a pessoa, a mulher, enfim. E então, assim, aí ela procura, a gente fala, olha, tem alguma coisa de errado, né, não está sendo mais tão prazeroso, o que está acontecendo, então tem essa parte. Tem a pessoa que procura por questão de melhorar a performance no esporte de fato, né, então fala assim, olha, eu consigo equilibrar bem minha vida, isso, aquilo, mas chega no momento de prova, eu fico muito tenso, fico muito nervoso, eu treino super bem, chega na hora da prova, não executo o que eu gostaria de executar em função dos treinamentos que eu tenho feito. O que acontece comigo? Então, a gente vai entender o que está acontecendo ali, né? É a questão da autoconfiança que a gente precisa melhorar, é a questão da autoestima que a gente precisa melhorar, enfim, tem várias questões aí que a gente tem que entrar no detalhe para entender por que a pessoa fica tão ansiosa. Muitas vezes ela é extremamente exigente, então assim, ela tá lá porque ela tem que performar o máximo dela, tem que atingir o melhor resultado, e aí você fala, cara, para que tudo isso? Menos calma, tudo bem se você conseguir, mas vamos estabelecer, e aí entra uma das dicas que eu dou para a galera, é assim, estabeleçam metas realistas e metas que cabem na sua rotina. Então, isso já vai tirar metade da sua ansiedade, porque se você, vamos dizer assim, consegue colocar uma meta que cabe para você, de repente, vamos ver, o que é importante para você? Sair com os amigos, é casada, curtir a família, ou é tal final de semana com a galera na praia, não sei, o que é importante para você? Tomar sua cervejinha depois do treino, mas enfim, isso tudo tem que caber, porque aí entra o equilíbrio, tem que ser uma coisa leve, uma coisa divertida, uma coisa gostosa, né? Então, assim, estabeleçam metas que de fato cabem na sua rotina, que de fato cabem no seu dia a dia. E aí, só aí, a hora que você chegar na prova e falar, qual que é a minha meta mesmo? Minha meta é ir pessoal, olhe para você, né? A minha meta é
E aí, eu quero melhorar meu tempo, eu quero chegar no pace bom de corrida, eu quero chegar inteiro no final, eu quero ir atrás daquela pessoa X, quero chegar antes dela. Eu não sei qual vai ser a sua meta, mas por aí já diminui grande parte dessa ansiedade, né? Então, isso é uma questão muito importante. Então, tem esse pessoal. Depois tem, por incrível que pareça, gente que me procura, que eu acho muito bacana e que é um nicho que eu adoro cuidar, que é assim, o pessoal que ainda não está no esporte, ou que já foi do esporte e quer recomeçar, ou que não é e quer entrar no esporte. Então, assim, como que eu encaixo isso na minha rotina? Como que eu não me sinto culpado de deixar meu filho com a babá 1 hora e meia para poder fazer minha corridinha, né? Muita mulher tem essa coisa, principalmente recém-tornadas mães, né? As mães novinhas, assim, às vezes não conseguem encaixar a rotina e tal, e tem muito da culpa. Então, ela fica inventando coisa para ficar dentro de casa, e aí não quer sair de casa para treinar, porque fala que está com culpa de deixar a criança. A criança fica bem, às vezes a criança está dormindo, nem sabe que a mãe está fora. Então, assim, como que encaixa? Como que eu lido com esse novo momento, né, da minha vida? Então, tem muito disso também. E pessoas, às vezes, que mudam de emprego, que agora tem mais tempo para treinar, ou que tem menos tempo para treinar, como é que eu faço para abrir um pouco mão do meu esporte? Porque agora já se entendeu, já entendeu o buraco onde que era, já entendeu que não precisa tapar só com o esporte e tal. Como que eu consigo ir soltando o esporte de pouquinho em pouquinho para conseguir equilibrar minha vida melhor, né? Então, tem tudo isso. E tem também, Diego, aquelas pessoas que procuram por estar passando por um momento específico, ou às vezes de desafio, ou às vezes de algum trauma. Então, por exemplo, tenho muitas pessoas que procuram o terapeuta em função de um trauma com águas abertas. Então, isso é uma questão, assim, que a gente, inclusive, eu tenho um técnico de natação, que é o Gui Siga, que é meu técnico, que a gente trabalha muito com alguns atletas, inclusive dele, que ele trabalha muito com essa questão de maratona de revezamento no mar, né? Como é que chama? Águas abertas, sabe? Essas provas de águas abertas. E aí, de repente, ele aparece com uma pessoa que fala, nossa, agora traumatizei, não consigo pensar em entrar, né? Ou porque a pessoa viveu um momento lá numa água fria, o pulmão gritou, a pessoa começou a ter hiperventilação e aí traumatizou, ou porque a gente vai descobrir que é um problema lá da infância, que sem querer caiu numa piscina ou entrou num buraco no mar, não deu mais pé, o cara desesperou e criou aquele trauma, não consegue entrar em águas abertas, ou porque não consegue enxergar o fundo, né? Porque normalmente águas abertas normalmente tem um fundo que você não enxerga, então a pessoa cria um trauma ali. Então, a gente atua em diversos nichos, sabe, Diego? E isso que é o interessante, que pouca gente sabe, mas a psicologia clínica do esporte, ela abrange muita coisa. Muito bom, muito bom. Deu para ter uma noção geral de tudo. Tu falou alguns perfis interessantes aí, que acho que a gente podia bater aqui em alguns, por exemplo, da pessoa que treina demais, das mulheres eu não sabia, desse da mulher que se sente culpada, acho que a gente pode bater aqui, e da questão da ansiedade, por exemplo, bora aqui, o cara que treina demais, por exemplo, a pessoa que se identifica demais com o esporte, é muito comum, tu vê, por exemplo, o cara é advogado, que era o meu caso, mas no perfil do Instagram dele tá lá triatleta, assim, e se identifica demais com o esporte. Nesses casos, tu recomenda equilibrar a situação aí, ver mais a questão da profissão? O que tu diria para esse pessoal? Vai muito da pessoa, né, Diego? Cada caso é um caso, assim. Tem muita gente, tem altos executivos que conseguem conciliar a vida do esporte junto com a vida profissional, né? E eu acredito que essas pessoas, de alguma forma, têm uma rede de apoio bastante grande, sabe? Sim. Então, não sei se essa pessoa, por exemplo, é casada ou é solteira, né? Se ela é solteira, já meio caminho andado, porque ela tem o tempo dela e da profissão. Ela não tem o tempo dela com a família, o tempo dela. Para ela, é importante estar no esporte, porque os amigos dela são do esporte, porque a rede de amizade, a rede de convivência o pessoal do esporte. Então, tá tudo bem. Então, o tempo que ele tem livre, ele dedica para isso. Se ele tá feliz com isso, beleza.
Mas tem gente que me procura falando, cara, eu me identifico tanto com o esporte, só que eu tô com um problema, assim, eu me sinto culpado de não dedicar mais tempo para minha profissão. Então, aí é entender, ok, mas você está feliz da forma que você está, na posição que você atua, no que você entrega na tua profissão? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, beleza. Você está conseguindo os resultados que você quer no esporte? Tá tudo bem, beleza. Então, o mundo dele está equilibrado dessa forma. Então, beleza, né? Segue assim. Agora, tem o cara que está treinando muito, mas precisa trabalhar também. E aí ele faz pouco. Então, ele tem que entender aonde está esse equilíbrio. Então, aí, de repente, esse cara, eu vou dar um exemplo assim, o cara acabou de ser promovido, né? E a gente sabe que quando a pessoa é promovida, exige uma dedicação maior naquele cargo, exige um tempo maior na empresa, ou no escritório, ou, enfim, no banco, assim vai. O que acontece? Ele está acostumado com um tempo de treino X. Aí, esse cara, de repente, fala, quer saber? Vou me inscrever para o Ironman. Aí, entra o nosso trabalho e fala, pera, vamos lá com calma. Será que você tem tempo? Será que você consegue conciliar um Ironman? Vamos falar que você gosta de uma corrida, você gosta de um pedalar, gosta de nadar, mas precisa ser Ironman agora? Né? É o que eu falo, avalia o seu momento presente, né? Avalia as coisas agora. Não precisa ficar pensando muito lá na frente. Agora, cabe um ciclo de Ironman na tua vida? Provavelmente não vai caber. O que acontece? O cara se frustra, o cara vai todo dia acordar preocupado porque não vai estar conseguindo treinar da forma que ele gostaria de treinar, e o cara vai chegar na prova super mega ansioso e assim vai, entendeu? É então, verdade, assim, dificulta até o casamento, né? Acaba afetando outras áreas. Tudo vai complicar. Então, assim, avalia se cabe aquilo naquele momento, né? Então, esse é o exemplo do cara que você me perguntou se o cara... Então, tem de tudo. Tem o cara que precisa se dedicar mais para o esporte, para o trabalho e acaba não querendo abrir mão do esporte, precisa equilibrar isso, mas tem o cara que está bem com esse equilíbrio, então está tudo bem, e aí tem o cara que entendeu que o momento dele é se dedicar mais para a profissão e precisa de uma ajuda para ir soltando aos poucos o esporte, né? E quando eu falo soltando aos poucos, é se dedicar um pouco menos. Eu sou a última pessoa que fala em desistir, sou a última pessoa que fala em largar do esporte, é simplesmente conciliar o momento com a prova, com o esporte. Então, eu vou dar um exemplo meu, né? O ano passado, eu quis fazer vários cursos dentro da área da psicologia clínica e coincidentemente, eu falo que a análise que veio para bem, eu quebrei o dedo do meu pé em janeiro. E aí, eu tinha o meio Iron de Floripa para abril. Aí, eu falei, cara, para que eu vou? Eu falei, cancela meio Iron de abril, né? Vamos fazer outra coisa. O que eu fiz? Me dediquei para bike. Então, assim, o ano passado eu falei, eu quero me manter no esporte, quero fazer uma coisa que dá para conciliar, vou melhorar no esporte que eu amo e que eu consigo, tenho espaço para melhorar. Vou focar na bicicleta. Então, eu fiz várias provas de bike, fiz pouquíssimas provas de triatlon, fiz curtas, porque eu tinha tempo para fazer minha corridinha, minha natação, eu não abri mão disso, mas era bem menor. E aí, dedicava o meu tempo maior nos treinos longos para bicicleta. Então, existem formas de você conciliar, sabe? Mas aí, de novo, o psicólogo, ele entra com, ok, como que a gente consegue equilibrar esse seu presente? Muito bom, isso é interessante. Tu meio que ressignificou ali, né, a tua dificuldade, porque é normal nessa situação, por exemplo, de quebrar o dedo, que foi o teu caso, a pessoa se frustrar, né? Pô, eu tinha minha prova, tava treinando bacana, aí quebrou, estragou tudo, aí entra num buraco, né? Acabou tudo, não consigo mais, não vai dar certo... E acaba ficando deprimido, ainda mais com rede social, ver as pessoas treinando ali. Exato. E para corredor, por exemplo, se eu fosse só corredora, né, e tivesse quebrado o dedo do pé, existem outras táticas, né? Falando um pouquinho disso também, eu acho que é muito importante vocês terem outras atividades além da corrida, né? Então, por exemplo, tem mulheres que adoram dançar, então elas têm ou yoga, como é que chama? O próprio CrossFit, tem gente que faz muito CrossFit, enfim, e outras atividades não relacionadas ao esporte, então uma música, uma aula de cerâmica, um clube de livros, enfim, é legal você ter isso, porque num caso desses, você tem outra coisa para se apoiar, para se dedicar. Se você só corre e te acontece alguma coisa, existe uma chance aí de você entrar num processo de depressão aí. Existe, né? Então, isso é outra dica que eu dou.
coloca os ovos em algumas outras cestas, sabe? Para poder ter essa flexibilidade, que é super gostoso também, sabe? A gente descobre muitas vezes nesses momentos que você deixa de fazer aquilo que é a coisa importante para você, você descobre outros talentos que você tem, você descobre outras oportunidades. Então, use disso. Aproveite esse momento para ressignificar algumas coisas realmente. Muito bom, muito bom. E a questão de rede social, segundo esse ponto, tu acha que as pessoas estão meio presas nas redes sociais, nessas questões, comparação? Na tua prática aí, tu vê muito pessoal falando sobre isso ou uma coisa que eu não encontro? Olha, Ti, eu acho que rede social dá um episódio para a gente falar só disso, sabe? Só disso, porque sim, eu acho que existe uma grande pressão nas redes sociais, existe uma grande comparação, eu acho que a grande frustração é você achar que você está pior, ou que você está melhor, e aí você percebe que o que está na rede social não necessariamente é verdade. Né? Até uma questão de cobrança, né? Tu falou que ia fazer tal coisa, e ai meu Deus, agora eu tenho que fazer de qualquer jeito. Porque eu postei, e agora como que funciona? E aí a pessoa também entra aquela coisa assim, por exemplo, a pessoa, tá postando tal, altas fotos, altos tempos, tal, a pessoa se machuca. Aí, em vez da pessoa continuar mostrando a vida real, cara, eu tava treinando, eu tô frustrada, eu tô triste, não vou conseguir, sei que vou ter que fazer outra coisa. Não, ele some. E aí ele se sente péssimo, porque ele some das redes sociais, aí ele tá em casa vivendo um momento terrível, porque tudo aquilo que ele postou não tá acontecendo, né? Então, assim, e por outro lado, o cara que é o concorrente dele, né, que estava olhando lá e que estava... Às vezes até ele fica meio desmotivado. Mas, porra, estava lá para pegar o cara, agora o cara não vai mais participar. Então, assim, por isso é muito importante a gente olhar para dentro da gente, sabe? É importante a gente ter os nossos desafios, os nossos objetivos, sem ter os outros como motivo ou a cenourinha sabe assim, do coelho para você correr atrás. Não, você, de fato, tem que ter os seus objetivos e, lógico, não tem como você não querer olhar e falar assim, putz, aquela pessoa tá super bem, seria legal se eu conseguisse, aquele fulano tá pior ou tá melhor, então eu acho que aquele eu ganho, aquele eu perco. É legal para você ter um parâmetro, vamos dizer assim, mas não servir de base. Né? De base são os seus desafios próprios. Né? São as suas metas. Então, assim, tava correndo para, sei lá, vamos pegar 4 o pace, e agora eu quero correr para essa meia para fazer para 3,55. Pô, fez para 3,55, mas perdeu do outro cara, tá tudo bem, a tua meta não era 3,55? Então, ótimo, entendeu? E aí você não se frustra, porque você depende só exclusivamente de você. Lógico, existem fatores externos, um monte disso, né? Por isso que eu falo que o escopo é bastante grande, mas se você inclui ainda uma terceira pessoa ali que você não tem controle sobre, a coisa só fica pior, né? Então, eu acho que essa coisa da meta é muito importante, porque você tem que ter as suas metas. E as pessoas têm mania de... Isso é comum também, Diego, eu falar assim, minha meta eu sempre falo assim, tempo em prova é muito relativo, né? Porque se venta, se o mar tá ruim, se você não tá num dia bom, se você tá com uma puta cãibra no dia da sua maratona, tudo isso vai interferir. Mas a gente sabe mais ou menos, olha, estabelece alguns objetivos de tempo, mas estabeleça outros de realização pessoal também. Porque tudo isso é o processo, né? Então, a partir do momento que você tem essa meta, tanto pessoal, como de tempo, como disso, como daquilo, não muda. Porque tem gente que chega lá na hora e fala, fiz umas 3,55, mas podia ter feito melhor, ou então fulano me passou, ou não... Aí vai embora puto. Esqueceu que a meta inicial dele, ele bateu. Esqueceu que o objetivo dele ele realizou. E aí ele não valoriza mais aquele objetivo e aquela meta, né? Ele acaba usando outras coisas como objetivos e metas, e aí não vai funcionar. Perfeito.
Eu gosto de ler muito sobre estoicismo e uma das regras assim, do estoicismo é essa questão, tu não pode deixar tua felicidade em coisas que tu não controla, né? Tipo, tu não controla teu adversário, né? Tu controla o que tu pode fazer, né? O teu tempo, o teu... Então é interessante essa questão de criar metas próprias, né? E ver o que dá. Se der pra ganhar do cara, deu. Se não der, não deu. Tu fez o melhor que tu pôde, né? É isso, é isso. O Kobe Bryant tem uma frase que eu acho bem legal, né? Que ele fala que faça do seu treino sempre o seu melhor treino possível naquele dia, né? E faça da sua prova a sua melhor prova que você podia fazer naquele dia, né? Então, isso é uma meta que eu acho sensacional. Então, assim, você vai fazer um treino, cara, eu vou me esforçar ao máximo nesse treino, mas se por um acaso te dá uma câimbra, se por um acaso te dá uma dor de barriga, se por um acaso você não tá num dia bom, meu, tudo bem, foi o melhor que você podia, tá ótimo, né? Então, assim, eu acho que isso é exatamente isso, e controla aquilo que você consegue controlar, né? Tem muita coisa que faz do controle, então, assim, não adianta. De novo, entra a exigência que você tem com você mesmo, será que é justo, né? Até que por isso também entra a rede social, né? Nem sempre está num dia bom para treinar, né? E num treino ruim, o cara se sente mal porque ele não vai postar ali. Aí você vê, aquele dia lá você nem treinou, vamos supor. Você saiu no dia anterior e aí você fala, putz, hoje eu não vou treinar tal. E você tá bem, até aí você tá bem. Aí você abriu o Instagram, você viu lá, fulano que fez não sei qual, puta merda, por que eu não fui treinar? Devia ter ido, olha lá, o cara foi, fez um puta... Aí pronto, aí aqui tem um mundo desaba. Mas você estava feliz até 2 minutos atrás. Se você não tivesse visto o Instagram, estava tudo bem, né? Então, esse negócio de rede social é muito legal. Tem muita coisa que dá para a gente dar de dica. Eu recomendo sempre para os meus pacientes, de preferência um dia antes da prova, não ficar entrando em redes sociais. Instagram, TikTok, e segue a lista, né? Não precisa entrar, gente, não precisa. O que aquilo vai te agregar, né? E mesmo para você postar as fotos, tira as fotos, depois que acabou a prova, você posta, sabe? Se desliga um pouco, olha de novo para dentro de você. E a outra dica que eu dou é assim, confie na jornada, confie no processo e acredite que o treinamento mental é igual ao treinamento físico. Não adianta você querer, no dia da prova ou um dia antes, fazer a sua cabeça, o seu pensamento e as suas emoções controlarem por si só, se você nunca tentou controlar antes, né? Então, assim, isso é uma questão de treino, é uma questão de você acostumar a entender, a perceber o que você está sentindo, o que você está pensando, o que te dá incentivo, o que te deixa nervoso, e aí vai percebendo isso, e deixa passar as coisas que não são tão positivas, e se apega nos pensamentos positivos. E aí, se você está num dia de prova, você fica ligado na rede social, difícil você conseguir, né? Então, assim, eu sempre falo isso, a gente concentra, foca em você, esquece o celular um pouco, sabe? Foca na prova, foca nas coisas que você tem que fazer, isso ajuda demais, demais. Muito bom, Silvia. Se o pessoal pegar essa ideia aqui já de questão de equilíbrio, de rede social, eu já vou estar feliz, seu pessoal, porque é muito do que eu tento passar aqui com o canal, né? Ter uma vida saudável com o esporte, uma relação saudável com o esporte, sabe? Então, achei muito boas ideias. É muito gostoso. E é gostoso quando você vai nas provas, no final das contas, você encontrar pessoas, por exemplo, né? De novo, eu acabei de mudar de categoria e tem uma pessoa que ela fica comigo 1 ano. E essa pessoa é muito forte, essa mulher é muito forte. E eu adoro competir com ela, porque assim, é uma competição super saudável. Legal. Sabe assim, a gente se fala às vezes, fala, você vai participar? Vou. Eu, não! Então... Muito bom, isso é legal. Mas é aquela competição saudável, gostosa, divertida, de verdade divertida, assim, sabe? Teve uma vez que eu lembro que a gente estava na mesma prova, eu estava num revezamento, eu não ia fazer a corrida, e eu estava torcendo por ela, além do que eu estava no revezamento, então assim, eu estava realmente torcendo muito por ela, cara, ela não chegava da bike, enquanto ela teve um acidente de bike realmente, ela chegou toda esfolada, cara, mas enquanto ela não acabou a prova, eu não estava tranquila, e pô, é minha adversária, né, mas assim, sabe, quando você gosta disso, é uma pessoa querida, né, então assim, acho que esporte é isso, sabe? A gente pode ter concorrentes, adversários e tudo mais, mas assim, de uma forma saudável, e isso torna tudo mais leve.
né? Inclusive, na hora de competir, você vai como uma diversão de fato, né? Você compete, não estou dizendo que não, óbvio. Meu trabalho é isso também, é melhorar a performance, é você focar, fazer a coisa certa para você atingir seus objetivos de forma mais eficaz, mas assim, de uma forma leve. Isso, né? muito bom. Isso é importante. Muito bom. Eu acho legal essa parada que a gente precisa de desafio na vida para crescer, né? Então, meio que o adversário ali que tá parecido contigo, tu vê ele como o teu desafio, meio que te motiva ali então ver o esporte dessa forma, ver os adversários dessa forma, né? Como fazer tu querer ser melhor, né? Querer ser uma pessoa melhor, eu acho uma visão legal do adversário, dos concorrentes e tal. Exatamente. É gostoso. Você justamente, você usa aquilo como uma força de impulsão, né? Uma coisa saudável, assim, que você fala, puta, meu, vou tentar chegar, se ela consegue, eu também vou conseguir. Isso. É quase um puxando o outro, né? Eu vou dar o meu melhor para ela dar o melhor dela. Exatamente isso. Eu era, né? Nessa prova eu falei, meu, o que aconteceu com essa bicicleta? Ela foi super clara. Mas assim, eu era um pouco melhor na bike do que ela, e ela era bem melhor do que eu na corrida. Então, assim, eu tentava chegar na frente dela na bike para ela me alcançar na corrida. Eu sabia que ela ia me pegar na corrida. Então, ficava uma coisa assim, super divertida. E é bem isso mesmo. Um puxa o outro, né? Eu puxava ela na bicicleta, ela me puxava na corrida. Então, assim, acho que é um exemplo legal, pessoal meu, compartilhar com vocês, mas hoje em dia, infelizmente, tem muita rixa que não é saudável. Muita rixa que não é saudável. E isso acaba gerando uma competição não saudável, acaba gerando ansiedade, acaba gerando outros sentimentos que não são legais para a gente estar curtindo no esporte, muito menos numa prova, né? Ainda mais no amador, né? Que a competição devia ser essa questão saudável, né? No profissional a gente tem questões financeiras, tudo mais, patrocínio, mas às vezes o amador dedica tudo para ganhar, né? Se dedica a vida para ganhar, as prioridades dele para ganhar uma prova como amador, que não é o que vai mudar a vida dele, né? Ganhar uma prova como amador. Exato. Eu tive um técnico de natação na época que eu treinava nos Estados Unidos, e ele falava assim para mim, Silvia, independentemente do teu resultado, o sol vai brilhar amanhã da mesma forma, não vai ser diferente. O sol vai brilhar da mesma forma. Então, assim, foca no que você tem que fazer, faz o seu melhor e bola para frente, né? E é bem isso mesmo, é o que você falou. E às vezes tem gente que abre mão de tanta coisa por causa de uma prova, será que vale a pena, né? Eu questiono muitas vezes isso, realmente. Até aonde vai essa importância, né? Para você, né? De novo, foca no indivíduo. Para você, o que é importante nisso tudo? Vamos ver, vamos estabelecer quais são os seus valores, né? Valor é família? Valor? Esporte é valor? Né? Então, assim, vamos começar a pôr na balança, dentro da tua família, né? Quais são os seus valores ali? É tempo com a família? É o jantar de domingo com a família? O que é importante ali, né? Então, assim, tudo isso, vamos colocar numa balança e vamos entender. Muito bom. Interessante, a psicologia te faz pensar, então, né? Meio que... Porque no nosso dia a dia a gente não para pensar nessas coisas, né? Pô, o que é importante para mim? Não sei. Se não tem uma pessoa assim, para te questionar, para te fazer pensar, a gente não pensa nisso e só age, né? Só vai reagindo ao que vai acontecendo, trabalhando, e interessante essa parte da psicologia esportiva. E a gente adora dar uns exercícios de casa também, assim. Então, assim, olha, sei lá, faz uma lista do que é prioridade para você na tua vida durante a semana. E aí você vai fazer essa lista, vai pensar e vai entregar ela no outro dia, sabe? Assim, é bem interessante isso. Porque é o que você falou, a gente faz você parar para pensar, né? Coisas que, às vezes, no teu dia a dia, na correria, você não para para pensar. Nem você sabe direito. O que é prioridade para mim? E sobre o outro nicho que tu falou, da questão da pessoa que se sente culpada por fazer o esporte... não sei, eu acho que acontece mais com as mulheres, eu acho, ou estou errado, essa questão de não querer deixar o filho com alguém, ou na creche. Tem dos dois lados. Tem gente, por exemplo, que... vamos falar da mulher primeiro. Me ajuda a lembrar que o outro caso, vou dar um exemplo por exemplo, eu vou chamar de herdeiro, tá? Mas me lembra disso se eu me perder aqui. Mas as mulheres, justamente essa questão da culpa, muitas vezes, porque a mulher acaba assumindo, né, algumas atividades além do trabalho, etc.,
E ela acaba assumindo isso, é normal, assim, não vou discutir aqui o machismo, o feminismo, não vou discutir, mas hoje em dia tem muito marido que ajuda a mulher em casa, etc, etc, mas tem coisa que é exclusivo da mulher. Então, por exemplo, cuidar de um filho, se você está amamentando, não tem ninguém que possa fazer isso para você, né? Então, você precisa estar lá com o teu bebê no momento que você vai estar amamentando. Aí, você vai dormir à noite, o neném chora. Então, assim, vamos entender quais são os papéis. É importante a definição de papel ali. Então, assim, ok, o neném está chorando, vamos combinar o seguinte, eu vou acordar enquanto for coisa de mamar. Se não for coisa de mamar, você que vai acordar. Ali entra a questão de o sono vai sendo prejudicado. Então, tem um monte de coisa. Estou dando esse exemplo. Aí, o cara de manhã tem que treinar, ou às vezes o cara treina à noite, mas ele tem que trabalhar. A mulher fala, putz, não vou fazer o cara ficar levantando, porque eu estou num período que eu posso ficar em casa, acordar mais tarde e tal, se sente culpada ali já, do pai não levantar para cuidar do bebê, porque ele tem que acordar mais cedo, então eu vou acordar e vai se sobrecarregar. Então, tem todo esse lance ali que são as definições de papéis que não estão tão claras nesse novo esquema que a família acabou de ser montado, sabe? Então, tem isso, e aí o que acontece? A mulher acaba achando dificuldade de encaixar o esporte nesse cenário, né? Aí tá, aí conseguiu encaixar esse cenário legal, beleza, ela fala, bom, ok, então eu tenho uma rede de apoio, seja uma mãe que ajuda, seja uma babá que ajuda, seja uma criança mais velha que pode ajudar, né, ficar olhando a criança naquele momento e tal, para encaixar o esporte ali. Mesmo às vezes ela conseguindo tudo isso, ela se sente culpada de deixar a criança em casa, de saber que ela não está com a criança naquele momento. Então, tem essa parte aí. E muitas vezes, não é nem só a criança, o bebê recém-nascido, não. Às vezes é a criança, é tempo, fala, a criança está crescendo, está lá com a babá, não estou com a criança, né? E isso é no esporte, é quando a mãe volta para o trabalho, né? Acabou o período de licença, a mãe ficou lá 4 meses com a criança, precisa voltar a trabalhar, se sente culpada. Então, aí tem esse cenário que a mulher passa por, e que o marido, o homem, normalmente não passa por esses desafios aí, né? É uma coisa só da mãe mesmo, né? Então, a mulher passa por esses... Além disso, tem uma questão hormonal, que também dá outro bate-papo sobre isso também. Mas tem a questão hormonal da mulher, a mulher fica mais sensível, desregula tudo. Então, assim, tem tudo isso aí. Então, assim, a mulher, na questão do esporte, tem isso. Tem a questão de deixar, às vezes, alguma coisa de lado que não é só dela, ela considera da família. Então, ou seja, o cuidar da casa, ou seja, o cuidar dos filhos, ou seja, atividades, tipo, fazer uma lição, etc, etc, que ela deixa de fazer para olhar para ela. Aí entra a questão do auto-amor, do autocuidado. A mulher acaba deixando de lado muito disso para se preocupar com os outros, né? Então, assim, a gente trabalha muito isso. Ok, vamos voltar um pouco para você. Você também é importante você estar bem, né? Você se equilibrar, você fazer aquilo que você gosta, além de fazer aquilo que, de uma certa forma, eu vou chamar de obrigação. Você tem que dar de mamar para o teu filho, você tem que levar teu filho na escola. Então, ok, isso é uma obrigação. Onde que encaixa? Dá para encaixar, você não precisa se sentir culpada, porque você está fazendo coisas que todo o resto do mundo está fazendo, que as coisas acontecem. Então, assim, vamos tentar encaixar dentro dessa sua nova rotina o esporte, se para você o esporte é importante. E aí entra de novo, Diego, aquilo que a gente tinha comentado lá atrás. No mesmo caso do cara que quer fazer o Ironman, que acabou de ser promovido, entra o caso da mãe que acabou de ganhar nenê, ou que faz 6 meses que ela ganhou nenê, que ela está voltando a trabalhar. Onde dá para colocar um esporte? Não precisa ser todos os dias, 3 horas por dia. Mas... Perfeito. Acho que isso que é difícil, né? Cair essa ficha de não precisa fazer tanto quanto fazia antes, não precisa treinar para um Ironman, né? Vamos, de novo, o teu momento presente qual é? Você acabou de se tornar mãe, ou então você está com 2 filhos agora, você precisa reagendar as suas funções aqui dentro da casa, você precisa rever seu dia a dia, sua rotina, para encaixar o esporte. 3 vezes por semana, tá bom? Dá para conciliar? Tá. Vai fazer o seu esporte. Não se sinta culpada, cara. É importante a mulher estar bem com ela mesma.
todo mundo agradece, o marido agradece, os filhos agradecem. Em casa aqui, quando eu tenho day off, meus filhos falam, mãe, é day off? Pelo amor de Deus. Porque eu adoro caminhar, eu adoro fazer meus coisas. Sim. Aí... Então, assim, todo mundo agradece, porque o esporte é uma forma de você estar bem com você, né? E não precisa ser 3 horas, pode ser meia hora, pode ser uma aula de yoga online, 2 vezes por semana. Faz bem para você? Dá para encaixar. Não me venha com desculpa, eu falo assim, se você gosta, se você quer, dá para encaixar, né? É só a gente não estabelecer a culpa aí como uma autossabotagem, né? E aí eu estava te falando do outro caso, por exemplo, o herdeiro ou a herdeira, ou a pessoa que tem uma situação estável já, uma situação financeira já estável, que acontece? A pessoa carrega dentro dela uma crença de que ela é responsável por tocar um negócio, de que ela é responsável por seguir o negócio da família, de que ela é responsável por isso, por aquele outro. Só que o negócio está sendo tocado de uma certa forma, vamos supor, independente da pessoa estar atuando lá fortemente ou não. Então, dá para essa pessoa, de repente, treinar 4 horas por dia, vamos supor. E dá para trabalhar meio período. Mas aí entra a sociedade, entra a rede social, e fala, pô, cara, 11 horas o cara tá nadando no clube, meu, puta vida boa. Aí o cara se sente culpado. Se sente mal, né? Caramba. Se sente mal, porque ele tá lá e porque tá todo mundo trabalhando. Então, tem esse caso também, do cara... E aí é entender, falar assim, a empresa está sentindo tua falta? A empresa está sendo tocada sem você lá? Você tem esse privilégio? O que acontece? Muitas vezes a gente não valoriza o nosso privilégio. Sabe? Se é um privilégio, aproveita dele. Né? A gente tem mania de não valorizar o nosso privilégio. Então, assim, é um privilégio? Valoriza. Você pode fazer isso? Faça, sem se sentir culpado. Você é um privilegiado. É isso. Então, assim, é simples assim. Mas vai colocar isso na tua cabeça. Né? Vai você ficar junto com a mulherada que não precisa trabalhar no clube, tomando sol na piscina às 11 horas. Você quase não vê, né? Você vê o pessoal fica meio desconfortável, você encontra alguém lá. Não é verdade? Fica. Então, Às vezes, quando eu era advogado, eu me sentia mal de, tipo, tinha um horário livre e nadar 3 horas da tarde, assim. Bate uma culpa, né? Não sei, é um sentimento estranho mesmo. É um sentimento estranho, e você não tá fazendo nada de errado, né? Nada de errado. Muito bom. E então, outro ponto, Silvia, é a questão da ansiedade do pessoal, principalmente semana de prova ou algum momento importante. Acho que principalmente prova, né? Que o pessoal sente bastante ansiedade, ou que o treino diminui, a prova tá chegando, aí fica aquele questão de ansiedade. Tu falou essa questão de rede social, achei interessante, né? Pelo menos um dia antes ali se afastar um pouco. Eu vou até anotei para aplicar essa daí. Mas aqui você podia dar uma dica aí pro pessoal. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que é importante todo mundo entender, né? É que a gente não consegue controlar as nossas emoções de um dia para o outro, né? E a gente não... É a mesma coisa que eu falo assim para você, Diego, agora não pensa no elefante branco. A primeira coisa que você pensou foi o elefante branco. Então, assim, não dá para falar, não fica nervoso, não fica ansioso, não dá. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza para justamente diminuir a questão da ansiedade. A outra coisa que é importante dizer é que existe um nível de ansiedade que é saudável. A gente não quer que o atleta chegue na prova, tipo, muito zen. Relaxada, totalmente relaxada. Cara, não vai relaxar. Sabe aquele cara que tá todo mundo correndo e o cara tá lá. Peace and love, né? Não, a gente não quer isso. Então, assim, um certo nível de ansiedade, ele é desejado. Porque é um momento importante, né? Aquele nervosismo bom, né? Exato. A ansiedade começa a não ser saudável a partir do momento que ela começa a te prejudicar. Então, como que você controla isso? Primeiramente, tem alguns passos. Primeiro é treinar isso nos treinos também, sabe? É entender. Tem treino mais difícil que você sente alguma coisa diferente. Você já sabe como é, né? Às vezes uns treinos que você fala, puta, tô sentindo pegar, né? Então, assim, é entender que emoção que eu tô sentindo ali. Vou controlar. Primeira coisa que eu sempre falo, uma das coisas mais importantes dentro da linha de terapia que eu sigo, que é a linha de aceitação e compromisso, a ACT,
É você entender que essas emoções acontecem, você sentir, perceber como elas são e como que você vai lidar com elas. Então, essa questão do mindfulness, o que é? Prestar atenção no momento presente. Foca no aqui e agora. Ok, então, assim, mindfulness é diferente de meditação. Meditação é uma das coisas que você pode fazer para estar presente, mas o mindfulness é muito simples, é assim, focar naquilo que você está fazendo naquele momento. E uma das coisas que a gente fala muito é da respiração, né? Existe uma técnica de você realmente focar o seu pensamento na sua respiração. A respiração está totalmente ligada com o cérebro, isso é comprovado, né? Uma questão sistêmica mesmo, que se você consegue acalmar a sua respiração, você manda uma mensagem para o cérebro se acalmar, e vice-versa. Então, inspira profundo, expira profundo algumas vezes, você vai fazer isso durante o treino, vai fazer isso quando você está nervoso por alguma coisa, às vezes até está irritado com alguma coisa no teu escritório, no teu dia a dia. Isso funciona para várias coisas, sabe? Respirar, sabe? Falar, putz, mantenha calma, vai mandando essa mensagem para o teu cérebro, e isso vira o que a gente chama de uma âncora. Então, assim, percebeu que você está um pouco nervoso? Aonde quer que você esteja, pratica essa respiração para ela te acalmar. Existem outras âncoras. Tem gente que gosta de ouvir uma música. Você percebe na natação, tem muita gente que entra com fone de ouvido, né? Então, tem muita gente que entra com músicas que acalmam, músicas, não necessariamente precisa ser uma música calma, mas músicas que acalmam a pessoa, né? Então, assim, música, respiração, seguir a rotina. Então, assim, aquilo que a gente falou, tem coisas que a gente não controla, mas tem coisas que a gente controla. Então, o sono, a gente tenta dormir o quanto antes possível para descansar. Alimentação, seguir a rotina e o preparo que foi determinado para você seguir. Hidratação, parte suplementar e a parte de mecânica da bike, ou mecânica da corrida. Você vai correr, você precisa do quê? De um tênis, de um number belt, dos seus suplementos para colocar no number belt. Tá funcionando? Minha viseira tá legal? Meu chapéu, meu boné tá da forma que eu gosto que tá? Tem gente que tem um boné da sorte. Leva, tudo isso funciona muito bem, sabe? Então, assim, essas coisas estão preparadas? Isso tudo você controla. Então, a partir do momento que você controlou o controlável, metade da sua ansiedade já morreu ali. Metade. Porque você colocou tudo dentro dos parâmetros, então tá tudo perfeito. A outra coisa que eu acho que vale muito a pena fazer é uma visualização, né? Isso é uma outra técnica que é muito, muito, muito legal você fazer. Vai treinando antes, faz visualização com treino, para você treinar antes. Então, assim, vou fazer um treino difícil, eu vou visualizar esse treino. Cara, eu vou começar, eu sei que vai ser fácil, eu tenho ali 10 minutinhos de aquecimento, 10 de desaquecimento, show. Aí, entre esses 10 minutos, eu tenho um treino de pico, assim, assado. Ok, isso vai ser duro, visualiza. Nesse momento, provavelmente eu vou estar cansado, cara, mas eu vou ter gás para ir até o final. Ok, visualiza. Num triatlon, que é uma prova, ou num ciclismo, que você tem um circuito, que você tem todo o percurso a fazer, visualiza como vai ser, o que você vai fazer, em que momento, como que você vai entrar. Visualiza no detalhe a tua prova, essas coisas funcionam super bem. A visualização é uma técnica, você vai sentir muitas vezes a emoção, você vai perceber ela e já vai saber, putz, no dia da prova pode ser que eu sinta isso de novo na hora da largada. Não vai ser novidade. Você acabou de sentir ali, você sabe como lidar com ela. Então, basicamente, essas são as dicas mais importantes. É seguir tua rotina pré-competitiva, ter uma âncora para você se apoiar, seja na respiração, seja numa música, seja numa técnica de relaxamento. Faça uma visualização pré-prova, que eu acho super importante, e sempre tente se manter otimista, independente dos obstáculos, assim, mantenha um pensamento positivo, né? Boa. Eu acho que isso ajuda muito. Boa. O que é mais importante, foca em você. Esquece o resto. Foca em você. Até anotei aqui as dicas. A questão da visualização, realmente, eu gosto muito de ler biografia de atleta, né? E muitos atletas fazem essa questão da visualização, é muito comum no meio esportivo. Muito, muito.
Ajuda demais, Diego, porque se você faz uma visualização bem feita, se você insere isso na sua rotina, começa nos treinos a praticar e a treinar isso, quando você visualiza uma prova, você consegue sentir ela de verdade. É quase como se eu tivesse passado por isso já e só vai fazer de novo, só vai repetir. Eu já fiz visualização com um atleta meu que na hora da chegada chorou, na visualização. Então, assim, é muito legal. Quando você consegue fazer a visualização bem feita, você sente a emoção de verdade. O cérebro é muito louco mesmo. É muito louco. Outra coisa que eu já vi também muitos atletas, a questão do foco na tarefa, né? Não se importar o que vai acontecer, se tu vai ganhar, se tu não vai ganhar, se tu vai ter patrocínio, se não vai, o que vão pensar na rede social. É focar no que tu tem que fazer. É nadar o mais rápido. O Michael Phelps, o técnico do Michael Phelps falava muito isso. Foca em nadar rápido. A tua função agora é nadar rápido. Não interessa se vai ganhar a Olimpíada, se não vai. Esse foco na tarefa, mindfulness, eu acho interessante também. Exatamente. É o foco, assim, super afunilado. Aquele momento, você vai focar na tua atividade. Qual que é? É a natação? Foca na natação. Eu falo muito isso com os atletas também, assim, principalmente do triatlon, que são várias modalidades, porque eu incluo a transição como uma modalidade. É assim, primeira qual vai ser? Nadar. Então, foca em nadar. Foca na boia. Eu sempre falo, vai fazer a visualização, olha a boia, só mentaliza ali, tem que chegar ali. Aí depois você mentaliza a segunda boia. Aí depois você mentaliza a saída. Mentaliza, vai e foca nela. Chegou na transição, você já fez a visualização, você já sabe o que você tem que fazer ali. Né? Já vai, foca naquele momento na transição. Quantas vezes a gente sabe de gente que, puta, o cara saiu com o capacete, porque já tá pensando na corrida. Exatamente, perfeito. Já tá pensando na corrida, esqueceu que ele tá na transição. E tá na transição já pensando em correr já, né? Exato, muito bom esse exemplo. Não é? Várias pessoas, acontece com muita gente. Não tá concentrado. Exato. Aí a gente sabe, tem gente que perde prova, a gente fala, né, por transição, mas às vezes o cara perde 1 minuto ali na transição, nadou igual, pedalou igual, correu igual, mas 1 minuto a mais de transição, o cara perdeu uma colocação. Distraiu então, ali. Então é foco. Cada pedacinho da tua atividade é foco. E digo mais, durante o pedal muito longo, durante uma corrida muito longa, você tem que focar. Então, assim, por exemplo, para o maratonista, eu nunca fiz maratona, né? Mas fiz meia maratona. Então, eu sei que não tem nada a ver, igual meio Iron e Iron, né? Mas, assim, eu falo, a questão do foco é exatamente essa. Para muita gente, correr 21 é um puta desafio. Com todo respeito, é um puta desafio. Então, assim, se naquele momento ali você desfocar, pensa assim, cara, eu tô bem, eu vou focar até o próximo ponto de hidratação. Sabe, assim, é tão direcionado, eu falo assim, cara, eu vou correr até o próximo ponto de hidratação. Você não precisa pensar na chegada. Foca ali, naquela distância menor, que já te ajuda a focar, manter o pace, a focar no momento presente, né? E aí, depois que passou esse ponto de hidratação, você já vai ter um outro momento para focar. E assim vai. E na bicicleta, por exemplo, tem que tomar muito cuidado. A bicicleta, principalmente quando você pedala muito tempo, a chance de você entrar num flow gigante, que é positivo, mas por outro lado, às vezes você está pedalando ali, cara, você começou a pedalar fraco, você nem percebeu, você já está pensando em outra coisa, olhando o visual, exato. Então, assim, o foco durante a prova é muito importante, muito. Tem que achar uma forma de você se manter focado durante todo o momento ali. Muito bom, sensacional, Silvio. Indo para a reta final, então, acho que a gente depois marcar um episódio e falar só sobre rede social, que eu acho que é um assunto importante. Vamos, aí se o pessoal quiser mandar pergunta, Diego, já manda, a gente faz um também de pergunta e resposta. Boa. Deve ter muita gente que vai querer saber, curiosidade, quiser mandar mensagem, mas acho que seria legal mandar para você e a gente faz um de pergunta e resposta bem interessante. Boa, pessoal, pode botar aí no YouTube, no Spotify, pode mandar suas dúvidas aí. Indo para a reta final, então, Silvia, tem um recado aí para a galera, para ficar mais de olho na psicologia, para atentar mais para isso? O que tu deixaria de um recado assim, para ficar na cabeça das pessoas? Galera? Com relação à psicologia clínica do esporte, eu sou suspeita, acho que super vale a pena qualquer pessoa passar por um bate-papo com o psicólogo clínico. Se você percebe
o psicólogo, o psicoterapeuta, enfim. Mas se você sentiu que alguma coisa está de errado ali, procura. Hoje em dia você tem alguns profissionais competentes na área que podem te ajudar. Então, isso é a primeira coisa. Não deixe o negócio se agravar demais. A segunda coisa é levar o esporte como diversão, de uma forma leve, de uma forma gostosa. Aproveita, gente, né? A gente tem esse privilégio de ser esportista, a gente tem esse privilégio de estar correndo, de estar pedalando, de estar nadando, de estar lutando, de estar jogando. Quer dizer, isso para a gente é um privilégio, né? A gente tem esse dom, a gente tem essa vontade. Então, curta o momento. E outra coisa assim, curte a jornada, cara. Curte, porque não é só a reta final. A gente tem todo o processo até chegar. A prova e a reta final é a cerejinha do bolo, né? Então, todo o processo, ele tem que ser prazeroso. Se ele não está sendo prazeroso, tem alguma coisa de errado. Olha direitinho ali que você vai achar. Você está tapando alguma coisinha ali que você não quer ver. A gente é muito, muito bom de autossabotagem. Então, foca nisso também. Mas acho que é isso, Di. Mais uma vez, eu te agradeço pelo convite. Adorei falar sobre a psicologia clínica do esporte. Super recomendo. E estou aberta a outros bate-papos. Mandem sugestões, mandem dúvidas, mandem perguntas. A gente está aí, né, Diego, para isso. Com certeza. Muito bom, Silva. Silva Chef, senhoras e senhores. Muito obrigado. Muito obrigado de verdade, Silva. Valeu. Obrigada, Di. Beijo. Valeu. Gostaram, pessoal? Deu para pegar as ideias aí? Deu para ver como levar o esporte de forma saudável na vida? A Silva é muito solícita, muito gente boa, então deixa o Instagram dela aqui, quem quiser seguir, mandar dúvida, perturbar lá ela, mandar mensagem, dizer que viu o vídeo aqui, que gostou e tal. Se tiver sugestões de tema, pode mandar para mim ou para ela também, deixa aí nos comentários. Inclusive, se tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários e me diz como é a sua relação com o esporte, pessoal. Tá equilibrada aí a relação de vocês? Questão de trabalho, treino, família, como tá essa balança? Tá pendendo mais para um lado agora? Tá trabalhando mais, treinando menos? Como é que tá? Bora conversar sobre essa parada aí. E quando for deixar os comentários, não esqueça de usar a hashtag Não é sobre ganhar, que eu vou saber que você ficou com a gente até o final e deixar um lindo coração no seu comentário. Lembrando que se você precisar de roupas esportivas para os seus treinos e provas, dá uma olhada lá no site da que você tem 10% de desconto nas suas compras com o cupom OAMADOR, tá? Tudo aqui na descrição, dá uma olhada. E muito obrigado pela sua audiência, um abraço e trabalhe essa saudade aí. Valeu!